Feliz sábado, bom dia para você que está em casa ou em outro lugar. Feliz sábado para você também. Eu não sei como você chegou aqui, mas a letra dessa linda e preciosa oração que nós acabamos de ouvir pode fazer uma tremenda diferença na sua história e na sua vida. Porque pode ser que você chegou aqui sobre a alegria de vitórias alcançadas, de bênçãos conquistadas, de um Deus que falou, de um Deus que respondeu. Mas pode ser que você chegou até aqui com os ombros, de repente, caídos, com um olhar que não brilha tanto assim, preocupado com algumas circunstâncias e situações da vida que simplesmente fazem parte daquilo que nós enfrentamos aqui. E é interessante porque a letra dessa linda canção diz exatamente que aqui estou, você está aqui. E essa é a realidade mais distinta da graça de Deus, porque quando você se apresenta, não é algo que de repente aconteceu e é uma força que você operou de maneira individual, você não fez isso sozinho. Deus trouxe você aqui. E tem um motivo, e tem um ideal por isso. E o hino diz: estou aqui, Senhor, cansado de tentar. Porque quantas vezes eu tentei e deu errado, deu ruim. Quantas vezes eu tentei e as portas se fecharam. Quantas vezes eu tentei e em meio ao sucesso que eu havia conquistado, ele perdeu o valor. Outra frase diz: de novo caí, me ajuda a levantar. E quando nós olhamos para a história bíblica, de repente para a nossa própria história, esse é o Deus que se apresenta sempre com a mão estendida para tentar te levantar. Independente de onde você caiu, como você caiu, ou quanto você se feriu nessa queda, Ele é aquele que te levanta, que cura. Agora, o hino também diz que muda a minha vida. Muda hoje o meu andar. Deus não quer simplesmente receber você. Ele recebe, Ele transforma, Ele muda a história, Ele muda o caminho. Isso é algo extraordinário. Porque se nós ouvimos frases repetidas hoje que diz: olha, Deus aceita você do jeito que você está, e isso é uma verdade. O cego veio cego, o leproso veio leproso, o doente veio doente, o desacreditado veio assim. Mas é no encontro com Deus que acontece as maiores transformações da nossa vida e da nossa história. Então, se você chegou aqui, não importa se alegre, se triste, se esperançoso ou não, deixe esse Deus entrar no seu coração e fazer o que só Ele pode fazer. Mas peça a Ele: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu andar, limpa o meu coração sujo, torna puro o meu pensar. Ouve a minha oração. É a sua? Então continue clamando. Hoje nós estamos aqui em um feriado longo, não é? Eu me beneficiei ontem por algumas horas do dia desse feriado com um grupo de pessoas amadas desta igreja e outros mais que apareceram, e foi muito gostoso, foi muito bom. E nós temos um outro grupo. Eu queria pedir para mostrar a foto desse grupo agora. Ali está. Qual é o nome do parque? É isso aí que vocês ouviram. E eles estão lá, fazendo o culto, adorando a Deus em meio à natureza. Então, de repente, se você olha para um lado e olha para o outro, fala: olha, onde está esse, onde está aquele, o que aconteceu? Eles estão lá, adorando como você. Eles estão lá orando, cantando. É claro que não cercado por paredes, mas as paredes são as árvores. Pode ser que não pelo louvor que sai de uma caixa de som, mas de repente o vento conduzindo o louvor que eles fazem para outros trailers ali próximos, para outras barracas, enfim. É um grupo grande que está ali. Bem, nós temos 3 anciãos lá, Robert? O Robert saiu de lá hoje cedinho e veio para cá, então, enfim, eles estão sendo bem cuidados. Vou tentar aparecer lá, vamos ver se eu consigo. Não é? Tem quantos? Mais de 50? Uau!
Então a gente já pode fazer um evangelismo lá, né? Mas que bom. Amados, vocês vão me ouvir falar hoje de um tema, e ele vai se estender por mais, pelo menos 2 ou 3 sábados. Não é o mesmo tema, mas são causas por quais nós precisamos lutar e batalhar de maneira individual, de maneira pessoal, mas também de maneira coletiva, certo? Eu estive dando uma olhada e pesquisando a respeito do cristianismo americano. Como que ele se configura? Ele é formado de que tipo de pessoas? Quais são os hábitos? Quais são as rotinas destas pessoas? Você sabe que nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Nós estamos tendo nos últimos dias, isso se estende até o próximo final de semana, por esse motivo eu não vou estar aqui, alguns de vocês vão sair daqui também e ir para o fechamento da Conferência Geral, que é uma reunião da Igreja Adventista, que reúne representantes de todo o mundo. São mais de 2.000 delegados ali. E ontem foi um dia histórico, você deve saber, porque pela primeira vez na história, nós já tivemos 5 presidentes da Associação Geral que não eram assim americanos, mas é a primeira vez que nós temos um brasileiro liderando a igreja de maneira mundial. E eu tenho até brincado com alguns, eu não sei até que ponto eles me levam a sério, mas o Brasil é uma igreja de primeiro mundo, viu, irmãos? É algo assim extraordinário como a igreja pulsa ali. E eu acredito que algumas coisas nós podemos aprender aqui. Então, nós precisamos realmente orar por tudo que vai se desenrolar a partir de todas as decisões que já começaram a acontecer, né, nos últimos dias. Eu acredito que Deus ele está orientando e guiando a sua igreja nos últimos dias da história da mesma. E a igreja de Deus sou eu e você, é cada um de nós. Então, diante de todas essas situações, que de alguma maneira elas vão ter algumas respostas na igreja local, de todas as decisões que são tomadas lá, nós aqui também precisamos planejar. Nós aqui precisamos olhar também para o nosso contexto específico. E nós estamos em um contexto específico, mas não em um contexto geral. Por esse motivo, a minha procura destas pesquisas, que já foram feitas por alguns institutos sérios, em algum momento, mesmo no Brasil, eu olhava, por exemplo, o Instituto Barna, aqui dos Estados Unidos, que faz várias pesquisas no contexto cristão. E muitas dessas pesquisas, eu trouxe alguns números importantes aqui para nós, nesta manhã, e sobre a vida espiritual. As pesquisas dizem o seguinte: 35% dos cristãos oram ou leem a Bíblia diariamente. Diariamente. 35%. Essa mesma pesquisa, ela criou ali grupos específicos a respeito de evangélicos, protestantes e católicos. Eles dizem assim, olha, 58% dos evangélicos oram diariamente, o número aumenta. 45% leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. Aí eles abrem uma outra seção e diz, católicos e protestantes tradicionais, apenas 28% oram diariamente. E 25% leem a Bíblia semanalmente. Então, quando eu estou lendo aqui esses números, a minha intenção não é você olhar para aquilo que acontece de maneira coletiva e está orbitando em volta de você, mas é uma análise que você precisa fazer a respeito dos seus próprios hábitos, do seu próprio estilo de vida. O que você tem feito na sua caminhada cristã? Então, um outro elemento que me chamou a atenção em uma outra pesquisa, diz assim, cristãos praticantes, que são definidos como aqueles que frequentam a igreja e priorizam a fé, é a prioridade deles. Desse grupo
desse grupo, 40% tem um tempo devocional diário. Aí foi feita uma outra pergunta: quanto tempo é o seu devocional diário? Apenas 14% dedicam mais de 30 minutos por dia à oração e leitura da Bíblia. 30 minutos. Apenas 14%. Então a gente pega um grupo de 100, apenas 14. Qual que é a frequência da igreja? Bem, uma pesquisa agora de 2023 diz que 31% dos americanos vão à igreja semanalmente. Do ano 2000 para cá, caiu 10%. Porque nos anos 2000, a mesma pesquisa, uma comparada com a outra, era 60%. Causas da queda: falta de tempo, 42%. Preferência por cultos online. Bem, o culto online, eu acredito que ele tem o seu papel, ele existe para a pregação do Evangelho. O culto online tem o seu papel para aqueles que, por alguma maneira, são impossibilitados de estar aqui. Então, o culto online tem o seu papel, mas para aqueles que estão podendo sair de suas casas, ir e vir, a igreja está de portas abertas para te receber. Envolvimento com pequenas comunidades, com pequenos grupos. Isso é um fator importante, porque fala a respeito da nossa proximidade. Estamos próximos, unidos uns dos outros. Essa igreja, quando nós estamos aqui, louvamos e adoramos. O que acontece fora das quatro paredes? Então, essa pesquisa, ela diz assim, olha, apenas 33% dos frequentadores de igreja participam de um grupo fora da mesma. Entre jovens e adultos, de 18 a 34 anos, o número cai ainda mais, cai para 22%. Ou seja, uma das grandes marcas da igreja, da igreja apostólica, é que eles se reuniam no templo, e se reuniam aonde? Nas casas, de casa em casa. E é impressionante o que Deus fazia através das casas, porque eles estavam juntos, unidos, clamando, orando. Então, enfim, um grupo muito pequeno se reúne fora da igreja. E aí teve uma pesquisa sobre santificação. A motivação que se tem para ler a Bíblia, isso aqui me assustou. É um contexto aqui desse país, Estados Unidos. 52% buscam na Bíblia conforto emocional. Não está errado. Mas, olha a segunda, apenas 18% leem a Bíblia para crescimento espiritual e profundo. Agora, uma coisa alcança a outra. Se você ler a Bíblia com o intuito de ter um aprofundamento espiritual e um crescimento da sua espiritualidade, o que acontece? As suas emoções, o que Deus faz com elas? Regula, equilibra, certo? Agora, uma pesquisa a nível de comparação. Quantos aqui nasceram a partir do ano de 1946? Quem não nasceu, né, irmão Jesus? Quem nasceu na janela de 1946 a 1964? Muito bem. Vocês são chamados de baby boomers. Quando você analisa os millennials, eu sou da geração millennium, nasci na década de 80, que vai até 1996. A geração dos primeiros que levantaram as mãos, isso é pesquisa, 50% de vocês oram diariamente. Oram todos os dias. 40% leem a Bíblia mais de 4 vezes por semana. E por que eu estou falando desses dois grupos? Porque os millennials, que é a minha geração, oram 20% a menos. Dessa geração, 30% oram diariamente. E apenas 20% leem a Bíblia de maneira semanal. Ou seja, a tendência das coisas é a degradação, é a desorganização, é a lei da entropia. As coisas partem do organizado para o desorganizado. São números que, de alguma maneira, ele vai nos assustando.
E aí foi feita uma pergunta: qual que é o maior desafio para a sua vida devocional? E eles responderam: distrações digitais, 59%. Cansaço e estresse, 47%. Falta de motivação, 33%. Então são números que de alguma maneira vão nos dando alguns indicativos daquilo que de repente está faltando para nós como igreja. Então nós temos uma causa por qual lutar, por qual batalhar. E a grande primeira causa da minha vida e da sua vida, da minha história e também da sua, é a causa da vida espiritual. Isso não acontece também de maneira coletiva, mas quando nós entramos nesse tema, nesse assunto, eu queria que você abrisse aí agora a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Bem, eu vou ler todo o texto, mas vou tirar uma frase e vou repeti-la durante o meu sermão aqui. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Se você fazer uma análise da carta de Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo fala de maneira muito amorosa a essa igreja. É uma igreja que ele ama muito, é uma igreja de gente que era gente comprometida. Mas esse é um assunto para um outro momento. Mas ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pode ser que algumas traduções vai dizer assim: ponham em ação a salvação de vocês. Quantos têm essa tradução? Levanta a mão. Certo. Ponham em ação a salvação de vocês. E o versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui, amados, nós falamos a respeito de vários dados, vários números. Eles causam uma certa reflexão. Mas eu fico me perguntando, olhando de maneira geral, se 35% dos cristãos nos Estados Unidos têm um tempo diário com Deus, como que isso está impactando esse país? Como que impacta a igreja? E se na verdade você fazer uma pergunta, quantos que são cristãos? Pode ser que nós tenhamos 99,9% de pessoas que vão se dizer cristãos. Mas a pergunta é, que diferença isso faz? Então, quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, coloque em ação a salvação de vocês. Coloque em ação. Como que nós vamos aqui conciliar graça, que é salvação? Como que nós iremos, de repente, credenciar aqui mérito? E como que nós iremos falar sobre esforço? Porque algo que eu aprendi, nós não vamos conseguir fazer o que só Deus pode fazer por cada um de nós. Mas Deus não vai fazer por você o que é o seu papel. Estão comigo? Concordam sim ou não? Então diga amém. E Deus já fez. E Ele continua fazendo. E de alguma maneira aquilo que Deus já fez é uma grande motivação para nós também caminharmos. Então, amados, a salvação, ela é pela graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. Totalmente pela graça. Totalmente por Cristo. Totalmente pela ação dEle. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele abre uma janela no livro de Filipenses, e ele está dizendo assim: mas a santificação exige uma cooperação. Existe algo que é o seu papel, que é a sua decisão, que é a sua escolha, que é você caminhando em direção a Cristo, que é você dando os passos. E é interessante, porque nem nesses passos nós estamos sozinhos. Ele também está aqui nos ajudando. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim nesses textos: desenvolvei a vossa salvação
Coloquem em prática, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Deus está efetuando em vocês o querer e o realizar, quanto à sua boa vontade. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós estamos vendo aqui uma cooperação. E aí tem uma outra coisa, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar como que é essa cooperação. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9. Se você está em casa, pega aí a sua Bíblia. Se você está aí no acampamento, de repente me acompanhando nesse bom lugar, esteja aí com a sua Bíblia também, pode ser digital, pode ser no celular, enfim, no tablet. Mas 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Na verdade, podemos ler um pouquinho mais. A partir do versículo 25. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, qual coroa? A incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Olha só, eu não estou correndo por correr, eu não estou correndo sem meta, eu não estou correndo só para me cansar ou cuidar da minha saúde, não. Eu estou correndo por um objetivo. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, reprovado. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de uma rotina, e se você for ler um pouquinho mais dos textos anteriores, você vai ver isso. Ele está falando de uma vida de atleta. Como é uma vida de atleta? Ele come qualquer coisa? Ele vive de qualquer maneira? Ele dorme em qualquer horário? Qual que é o maior exemplo de atleta que nós temos hoje em nossos dias? Cite nomes para mim. Pronto, eu sabia que ele seria o primeiro. Cristiano Ronaldo. Um dia eu estava fazendo uma campanha evangelística lá no norte do Tocantins com o cantor Luiz Cláudio. Em algum momento eu via que o Luiz Cláudio, ele acompanhava uma mala, e para onde nós mudávamos de cidade era uma outra mala. Eu falava: que mala é essa? E no carro eu perguntei: ô Luiz, que mala é essa? Ele falou: pastor, isso aqui é um filtro. Eu falei: filtro? Filtro de quê? De água. Eu falei: você traz o seu filtro de casa, para onde você vai? Ele falou: para onde eu vou eu levo esse filtro. E não é de hoje. Eu faço isso há anos. Eu falei: uau. Eu falei: mas por quê? Aí ele começou a me explicar o que aquele filtro fazia com a água. E no final da nossa viagem, eu falei assim: rapaz, me passa o nome desse filtro aí, por favor. E quando eu fui pesquisar a respeito desse filtro, a primeira pessoa que apareceu, depois eu dou mais características, mas a primeira pessoa que me apareceu, quem foi? Cristiano Ronaldo. Ele não tem um filtro desse na casa dele. Na verdade, a água que chega na casa dele passa por esse filtro. Ele toma banho com essa água. Ele bebe essa água, ele faz comida com essa água. Enriquecida com vários minerais, enfim. Mas não é só isso, né? Eu vi um dia uma entrevista com um jogador, e ele dizia assim: eu nunca mais quero jantar na casa do Cristiano Ronaldo. A gente saiu ali, achávamos que íamos jantar na casa de um homem que já conquistou o ápice aí de tudo que alguém espera alcançar. E quando ele sentou na mesa, o Cristiano Ronaldo veio ali com uma salada, um frango e um copo de água. Ele falou: eu não volto mais lá. Estava esperando um banquete. Enfim, disciplina de atleta. E não é de hoje, hein? Tem 40 anos já? Mais. 41 anos. Então, quando nós olhamos a vida de alguém que está se dedicando a ser um atleta, ele tem objetivo, ele tem metas. Isso independe. Ou se ele joga futebol, ou se ele corre, ou se ele é um piloto de Fórmula 1, ele tem a sua disciplina. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é exatamente isso. Todo atleta em tudo se domina. E o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, está dizendo: olha, aqueles que pretendem alcançar alguma coisa, eles estão buscando disciplina. Eles estão transformando a vida através da disciplina. E não é fácil. Não é fácil.
Bem, eu corri com um rato na quinta-feira. Eu estava correndo só 5 quilômetros aqui. Irmãos, para você que está me assistindo, deixa eu te explicar uma coisa. Rato é um amado irmão que nós temos aqui na igreja. É porque ele gosta de ser chamado assim. Tá bom? Fecha parênteses. Eu falei para ele assim, não, vamos correr 7. Não aguentei correr 7. Paramos em 6. Ou seja, preciso correr mais. O apóstolo Paulo aqui está falando de cooperação, de gente que olha para tudo que o céu fez, de gente que olha para tudo que o céu já realizou, para gente que olha para aquilo que Jesus fez. E tudo que o céu fez, e tudo que Jesus fez assim, Ele fez até o fim, amou até o fim, se sacrificou até o fim, Ele foi até o fim, em todos os sentidos, por você e por mim. Ele está dizendo, olha, então, Ele foi até o fim, Ele caminhou, Ele fez tudo isso até o fim. E existe uma cooperação, mas essa cooperação, o impulso que existe em você, também é dado pelo céu. Porque sozinho, você e eu não conseguimos. Mas Ele está dizendo, olha, tem que haver uma cooperação. Ellen White, amados, ela em um texto no livro Mensagens aos Jovens, na página 100, ela diz bem assim, a religião de Cristo não é uma obra passiva. Onde de repente eu me sento, eu fico aqui, e tudo que está orbitando em volta de mim está em ação, mas eu estou passivo. Eu estou passivo, eu só recebo. Não, amados, esse evangelho me impulsiona, esse evangelho me transforma, esse evangelho potencializa o melhor que existe em mim. Ou vamos dizer de outra maneira, ele pega tudo que existe de ruim em mim e transforma isso em algo extremamente bom. É isso que o evangelho faz. E isso não acontece de um momento para o outro. Isso não acontece uma vez por semana. Isso não acontece em um culto semanal. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Então ela diz assim, olha, a religião de Cristo não é uma obra passiva, é uma luta diária para vencer quem? Quem? Irmão Gerson acertou, o eu. Assim mesmo. Você olha no espelho, quem é seu maior inimigo? Hã? Quando você fala assim, eu preciso deixar de comer doce, o que acontece? Eu preciso correr, quais são os convites que vêm? Não sei, eu preciso cuidar da minha saúde. O maior inimigo quem é? É você. E o mundo vai falando, o mundo vai lhe enganando. A propaganda desse mundo vai lhe enganando. Ah, eu sou jovem, eu sou lindo, eu sou bonito, eu tenho saúde. Eu preciso aproveitar essa janela da minha vida, porque a vida passa muito, muito rápida. E eu quero aproveitar. Olha como o mundo brilha, olha como as coisas são deliciosas. Eu preciso aproveitar. E aí quando passa, você olha e diz assim, puxa, perdi tempo, perdi vida, perdi alegria, perdi felicidade. Perdi. Porque não existe vida verdadeira sem Jesus. O maior inimigo é você. O meu maior inimigo sou eu mesmo, miserável. O coração é o quê? Enganoso. Então, amados, a religião de Cristo não é uma obra passiva. Ele toca em você, Ele transforma você, Ele fala ao seu coração. E muitas vezes coisas que você não quer ouvir, e Ele fala, e Ele exorta, e Ele disciplina, porque Ele disciplina aqueles que Ele ama. Ele tem que tirar algumas coisas de você, Ele tem que forjar você, Ele tem que moldar você. Mas às vezes nós somos resistentes. E nós confiamos na nossa própria decisão, na nossa própria escolha, no nosso próprio conjunto de valores que nós formamos. Queremos, de qualquer maneira, alcançar os nossos sonhos e planos só para terminar esse caminho com cinzas nos lábios. Pode ser até que com o bolso cheio, mas de repente arrependidos. Por viver dessa forma, dessa maneira, longe daquilo que Deus
separou para você e para mim. Deus está ativo e você não pode ser passivo. Você tem que se colocar nas mãos dele de maneira ativa também. Então, amados, o ser humano deve cooperar com Deus nesse processo. É por isso que Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Alguém precisa abrir. Eu não vou meter o pé nessa porta e abrir essa porta. Mas eu estou batendo. Ou seja, eu estou batendo, eu estou em ação. E precisa alguém do outro lado também entrar em ação, caminhar em direção à porta e abrir. E veja que nesse texto fala de um Deus que continua ativo. Ele continua em ação. Porque se você abrir, eu não vou ficar do lado de fora. Eu vou entrar na sua casa. Eu vou comer com você. Eu vou estar com você. É um Deus ativo, é um Deus ativo. Amados, a vida cristã tem um preço elevado. Quem pagou esse preço? Jesus Cristo, para você ter a capacidade de escolhê-lo como seu Salvador e colocar-se em direção a Ele. Mas isso exige mais. É o preço rigoroso do treinamento diário. Dia após dia. Não é assim? Quando você lê a respeito de hábito, tem livros que estão fazendo aí um sucesso. O primeiro foi aquele de capa amarelinha, né? De amarelinha, o poder do hábito. Depois micro hábitos, enfim. Tem vários aí, falando sobre hábito. O poder do hábito, dia a dia. Isso não significa, queridos, me entendam, me compreendam, isso não significa que você vai entrar no reino de Deus por meio dos seus méritos, das suas obras pessoais, daquilo que você está realizando. Não. A salvação, amados, a salvação é mérito unicamente, totalmente, de quem? De Jesus. De Jesus. Então, a salvação não pode ser alcançada por mérito, por esforço pessoal seu. Porém, a graça faz oposição ao mérito, não ao esforço. A graça, você pegou isso? A graça faz oposição ao mérito, porque o mérito é de quem? É de Jesus, é de Cristo, é do céu, mas não ao esforço. E por esse motivo o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, lute como um atleta que tudo se domina. É o que ele está dizendo aqui. Quando você for lutar, não lute de qualquer maneira, como dando murros ao vento, ao ar. Não, tenha objetivo. Eu tenho um amigo que diz assim: rapaz, tu tem que escolher as brigas que você vai entrar. Jeconias Neto, departamental jovem lá no Tocantins. Uma história de vida assim extraordinária. Tu tem que escolher as brigas que tu vai entrar. Porque a gente tem umas brigas que pode ser até que você vença, mas você vai sair destruído delas. Eu estou brigando para conquistar. E às vezes você conquista e sai destruído delas. Você entra em algumas relações de amizade, de relação íntima, afetiva. E você às vezes entra nessas relações e você sai destruído delas. Porque falta vigor espiritual, falta sensibilidade espiritual, falta na sua vida o assim diz o Senhor. E as pesquisas vão nos informando qual é o problema. O problema é tempo com o Senhor. O problema é tempo com a palavra do Senhor. O problema é que nós não temos tempo para orar, para conversar com Deus. Não nos tornamos íntimos dEle. Estamos distantes. A palavra dEle é buscada. Parece que quando eu estou mal emocionalmente, e aí eu preciso de alguma palavra para criar no meu coração algum tipo de alegria, de prazer, não sei. Mas a palavra de Deus é luz para a tua estrada, não simplesmente para um momento da sua trajetória. É luz para o teu caminho. Então, amados, a graça faz oposição ao mérito e não ao esforço. Você se coloca nas mãos de Deus. Pode ser que a correnteza se tornou mais forte, maior que você. Parece que você não vai conseguir, mas quando você se colocou em ação, em direção a Jesus,
A força dele te impulsiona, o poder dele te eleva. Ninguém, amados, ninguém se torna parecido com o Senhor, com o Deus que cremos, sem pagar o preço do esforço, do compromisso, da entrega total. O maior beneficiado? Você. Eu. Ninguém. Olha para as páginas da Bíblia. Homens que viveram longe das suas casas, longe do templo, longe de referências espirituais que fizeram parte da sua infância, e de repente eles estão em terra estrangeira, como nós. Humilhados, perseguidos, injustiçados. E eles se levantam como arautos da fé, em dias complicados e difíceis. Não levantam o dedo em riste para o céu, perguntando, sei lá, por quê, Senhor? Olha o que está passando na minha vida. E até às vezes falam, mas eles se colocam à disposição de Deus para aceitar a vontade de Deus e ser uma bênção onde eles estão. Então, queridos, entenda que para você ser parecido com Cristo, isso envolve uma ação, uma caminhada, onde você sai do seu lugar e vai em direção a Ele, mas isso também é o impulso dado pelo Espírito Santo para conduzir você. Então, quando nós lemos aqui 1 Coríntios, ele está dizendo de maneira contundente e clara, a graça não é desculpa para a negligência espiritual, individual e pessoal. Na verdade, a graça é a sua fonte de motivação para você caminhar em direção a esse Cristo. E por que eu estou dizendo isso nesse momento, nessa hora? Porque nós estamos iniciando, amados, um novo trimestre. Vamos estudar Êxodo na lição da escola sabatina. E nós estamos em um Êxodo. Eu falava na classe que eu passei lição hoje. O mesmo desafio que aquele que eles tiveram, nós temos hoje. O Deus é o mesmo, soberano, justo juiz. Oferece justiça, oferece amor, oferece salvação. Ele continua o mesmo. E nós estamos aqui trilhando o nosso próprio êxodo. De repente caminhando no nosso próprio deserto. E é lá que vai acontecer os maiores e melhores milagres da nossa existência. Mas você precisa confiar nesse Deus e caminhar em direção a Ele. A graça, a salvação, o perdão dos seus pecados, a maneira como Jesus morreu por você, não pode ser uma escolha que você vai negligenciar a sua vida espiritual diária. Devemos treinar como discípulos, não para sermos salvos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas por quê? Já somos salvos. Eu não faço e não tenho disciplinas espirituais para merecer algo, para merecer uma relação, para merecer o olhar de Cristo e o abraço de Cristo. Não. Na verdade, quando você se entrega, quando você busca diariamente, a sua relação com Deus, ela é aprofundada, os laços fortalecidos. Então, amados, disciplinas espirituais são canais e não troféus. Porque tem gente que levanta o troféu, olha como eu sou espiritual. A gente tem que orar mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você vai em direção a Ele, parece que você se sente... Vou dar um exemplo. Sabe uma conta bancária que está no negativo? Está em vermelho? Já teve a conta bancária assim? Não precisa levantar a mão? Quem nunca, né? Mas parece que a vida espiritual é assim. Quanto mais você caminha em direção a Cristo, parece que quanto mais próximo dEle, existe um caminho maior a ser percorrido. Porque a referência quem é?
É Ele, é Jesus, é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é grandioso, Ele é poderoso. E esse é o processo de santificação. Você vai caminhando, mas não é que Ele está distante, Ele está próximo. E eu vou elucidar isso para você. Imagine que aqui nos Estados Unidos eu percebo que as ruas são escuras, não é? E vai que você saiu numa rua escura dessas aí para ir para algum lugar e passou um carro e jogou água em você. Já passaram por isso? Não me diz o que você pensou na hora e nem o que falou. Deus te perdoe. Mas você está no escuro. Aí você dá uma olhadinha para a sua roupa, de repente está vindo para a igreja. Mora próximo. Aí você dá uma batidinha assim na roupa, né? Não é assim que a gente faz? Tá suave, tá tranquilo, vamos lá. Você vai caminhando. Só que quando você chega lá na recepção, a luz, não aumenta a luz? Aí quando você olha, o que você vê? Uau, sujou mais do que o normal. E quanto mais você caminha em direção à luz, mais sujeira você... É isso, amados. É Cristo brilhando, Ele é o sol da justiça, e você como pecador, indigno, sujo, está indo em direção a Ele. E algumas sujeiras maiores, você deu uma batidinha, ela caiu lá, mas tem coisa que vai impregnar. E pode ser que se você colocar isso sobre a ótica de um microscópio, né, você vai ver algumas coisas que vai causar mais espanto. Quanto mais perto de Cristo, mais você vai enxergando o que precisa ser mudado. E quem está motivando? É Ele. É Ele. Continua, filho. Eu estou aqui. Eu sou o autor e o consumador da sua fé. Caminhar Cristo, página 90, tem uma frase que eu gosto muito, e Ellen White diz assim: negligenciar a oração e a Bíblia é como privar o corpo de alimento. A alma definha. Não se trata, amados, de quantos versos eu vou decorar, de quantas horas eu vou passar em oração. Se trata de abrir um espaço na minha agenda para que Deus possa atuar. É abrir espaço para Deus no meu coração, na minha vida. Mesmo em meio a essa vida agitada, corrida, moderna, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que, olha, você precisa encontrar tempo, se discipline. E é por esse motivo que ele diz, olha, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, eu estou me colocando à disposição desse Deus. E mais um texto de Ellen White, onde ela diz, a santificação não é obra de um momento, mas da vida toda. E ela diz assim, exige esforço constante, dia após dia. Nós tivemos uma semana de oração há pouco tempo. E me parece que a semana de oração, ela nos enche, sim ou não? Deus vai usando, Ele vai falando, Ele vai direcionando, Ele vai nutrindo, Ele vai enchendo. Mas aí parece que quando termina a semana de oração, a gente pensa, eu estou bem abastecido. E o que eu faço às vezes? Eu relaxo, eu abaixo a guarda. Se você quiser fazer um estudo interessante, estude onde os grandes homens de Deus caíram. Eles não caíram nos pontos que eram-lhes fracos. Eles caíram nas fortalezas da sua vida, porque abaixaram a guarda. Disciplina constante. Mas disciplina sem amor a Cristo e ao semelhante se torna em legalismo. Amor sem disciplina é emocionalismo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu preciso, porque Deus está ministrando ao meu coração. Então iniciamos o novo trimestre hoje. Eu queria motivar você a todos os dias
se aprofundar na palavra de Deus através, amados, da lição da escola sabatina. Todos os dias. Dia após dia. Deixe Deus ministrar o seu coração. Amados, a melhor ferramenta que nós temos para estudo da Bíblia se chama lição da escola sabatina. Se você não tem, me procura, eu vou dar um jeito. Tem dezenas de aplicativos, mas aqui está. Aqui está. Nós precisamos estudar a Bíblia. É um guia prático, intencional, sugestivo, que vai orientar você. E isso vai gerar frutos. Amados, Gálatas 5:22 são os frutos do Espírito. Como que os frutos aparecem na vida de um cristão? Pela conexão que ele tem com Deus. Então, se você ligar João 15, versículo 5, esteja ligados a mim, porque sem mim nada podeis fazer, é Jesus dizendo. Com Gálatas 5:22, é lógico e óbvio. Se eu estou ligado em Cristo, e Ele está me poldando para eu dar o quê? Fruto. E quais são os frutos? Gálatas 5:22. Amados, eu queria motivar você nessa manhã a se colocar à disposição de Deus. Eu queria motivar você essa manhã a estar ligado a Cristo. Como Ellen White diz no livro Desejado, na página 676, como a videira sustenta o ramo, Cristo sustenta seus seguidores. Sem Ele, nada podemos fazer. Disciplina. Disciplina espiritual. Pode custar parte do seu sono. Pode, de repente, tocar no teu bolso. Porque pode ser que você vai ter que trabalhar menos para se relacionar mais com Deus. Mas quem vai ganhar é você. Então, assim como os galhos estão ligados à videira, dando fruto, esteja ligado a Cristo, para dar mais fruto ainda. Você não pode forçar o fruto, mas você cultiva e ele vem de maneira natural. Esse natural é uma transformação que Deus opera, mas exige um solo preparado. Oração, palavra, comunidade, união. Gente que se coloca nas mãos de Deus. Amém? Está disposto? Está disposto? O que você vai fazer hoje à tarde? Hã? O que você vai fazer amanhã? E depois? Lá tem um monte de texto bíblico, ligando o antigo com o novo para falar o seu coração. Você vai ser convidado daqui a alguns dias a pertencer a uma classe de escola sabatina. Nós vamos começar a acompanhar essa igreja. Como é que está a sua vida espiritual? Eu cheguei aqui, eu quis saber alguma coisa, eu não tinha nada. Vamos começar. Não estamos falando de repente de quem está salvo, quem está perdido, não é isso. Mas, amados, Deus Ele quer continuar realizando algo que Ele começou. É Ele que efetua em nós o querer e o efetuar. Estão comigo? Estão com Deus? Amados, Deus te abençoe. Se comprometa com Ele. Pague o preço. Esforça. Se discipline. Estabeleça horários. Não fale que vai ter 1 hora, mas fala assim: Senhor, eu posso 10, mas que esses 10 sejam intensos. 10 minutinhos, que seja intenso. É melhor começar em 10 do que prometer 1 hora e não cumprir. Não é verdade? Amados, por favor, disciplina espiritual. Para você ter vida. Para que essa igreja tenha fruto. Para que a tua família, o teu casamento, os teus filhos, as suas relações se transformem. Você precisa de vida que vem do céu para o seu coração. Amém?
Bem, eu queria convidar você, se assim você quiser, a se comprometer comigo. Está com a tua lição aí? Se não tiver, não precisa mais. Se você tiver, pegue a sua lição aí junto com a sua Bíblia. Sim, ó. Essa dupla aqui é poderosa, amados. Estão aí? Segura? Segura. Se você não tem, segura aí o teu... Pode parecer ruim, mas o teu smartphone, segura ele aí. Vamos santificar esse negócio. Ele está sendo um entrave, está perdendo tempo à toa. Santifica, ora. Se ele não estiver obedecendo, joga no chão. Segurou aí? Se coloca em pé. Vamos nos comprometer aqui diante de Deus e uns com os outros. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Estamos falando sobre vida espiritual, sobre disciplina, sobre esforço, sobre compromisso. E nós estamos com a Bíblia em mãos. Nós estamos com a tua palavra. E nós estamos, meu Deus, com uma ferramenta, que é a lição da Escola Sabatina, que nos conduz a estudos específicos, que nos ajudam na nossa caminhada cristã. Senhor, nós não queremos simplesmente sermos chamados de maneira nominal por cristãos. Nós queremos ser de verdade seus filhos. E eu não sei a luta que cada um aqui está travando. Aqueles que estão assistindo de casa. Mas, meu Deus, nós não podemos ser passivos nessa obra. Nós temos que nos colocar à sua disposição. Caminhar em direção à porta. Abrir a porta para o Senhor entrar. Abrir a Bíblia para o Senhor falar. Fala aos teus filhos. Fala, Senhor. E quando nós estamos lendo e o Senhor falando, nós iremos compreender e entender os teus planos. Nós estamos nos comprometendo com o Senhor, dia a dia, a dobrar os nossos joelhos, a colocar e repousar os nossos olhos na tua palavra. Então nos guie, Senhor. É o que nós te clamamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.